Nós estamos recebendo aqui no estúdio o deputado João de Deus, que é o líder do governo lá na Assembleia. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde, Ali. Boa tarde. Telespectadores. O deputado está buscando aí um entendimento do governo com as categorias que estão insatisfeitas com esse parcelamento do reajuste. O senhor tem experiência. Vai ter greve, o senhor acha? O sentimento que o senhor tem em relação às categorias aí? Umas categorias, por exemplo, como delegados, algumas até que ganham altos salários, tentando tirar o seu salário do teto do governador. O que eu quero dizer com isso? É que ninguém, infelizmente, ninguém é satisfeito com o salário que ganha. Eu acho que as categorias, elas merecem ganhar mais. O governador recebeu um estado de situação muito difícil, nós sabemos disso, mas tem clareza de que as categorias precisam ganhar mais e melhor. Para isso, o governo está se propondo a fazer uma negociação, pagando já parte desses valores, 50% agora no mês de maio, dividindo o restante, pagando em janeiro do ano que vem, portanto, 8 meses depois, mas garantindo que esse pagamento seja feito de forma retroativa. E mais, o governo está se propondo a abrir as contas, mostrar os números e propondo também criar uma comissão com essas categorias para que nós possamos elaborar uma proposta já para o próximo quadriênio, isto é, para os próximos 4 anos. Então, não há... Essa experiência de 4 anos não é complicada? Porque, olha, foi de 2011 e agora não deu certo. Amadeu, olha, veja só, esses parcelamentos, há uma necessidade... Depois, sem ter uma previsão de quanto é a receita. Pronto. O governo reconhece que há uma necessidade de um processo de recuperação gradativa de salários de professores, de salários de policiais. Para citar aqui as 2 categorias, mas tem um conjunto de outras categorias que ganham muito pouco. Então, o governo reconhece isso. Especialmente agora, só os que militares, o governo, especialmente os militares. Que ainda são mais defasados em relação aos civis. Pois é, né? Mas que estão hoje acima dos professores, por exemplo. Né? Então, mas o governo reconhece que não é possível você recuperar esse salário em 1 ano, mas é possível a gente estabelecer um horizonte de 4 anos para a gente avançar. Por isso que não só o governo atual, mas até o governo passado também pensou em algo nesse sentido. Agora, como você disse, existe um risco, porque tem as crises, e essas crises terminam puxando para baixo a receita do Estado. É aí onde entra os limites. O governo tem que trabalhar com a margem, de forma que consiga garantir a implementação desses valores. Você vê, hoje a inflação está na ordem aí de 7%, 8%. Um reajuste de 24%, ele é um valor significativo, importante, até pouco, para essas categorias. Então, assim, há uma vontade política, mas você não tem o recurso, não dispõe do recurso para poder garantir. E se o Estado pagar, ele pode atrasar, como também pode comprometer com a lei de responsabilidade fiscal. Isso leva o Estado para uma inadimplência, e indo para a inadimplência, a gente cria uma situação de crise muito maior para o Estado do que tem hoje. Agora, o governador falou aí até na presença do Exército para garantir a tranquilidade. Sem dúvida nenhuma. E o olhar do governador é para o conjunto da sociedade. A população não pode ficar desprotegida. Correto, acho que como gestor público ele tem que pensar assim, mas a gente aposta no bom senso, estamos negociando. Tivemos uma reunião essa semana, uma audiência pública na Assembleia. Eu acho que até segunda-feira nós temos condições de estar sentando para ver. Outras proposições podem ser feitas pelas categorias, de forma que o governo se propõe a estudar todas elas, inclusive o seguinte, o governo está se comprometendo, se tiver uma resposta da arrecadação que seja para além daquilo que está previsto hoje, o governo se propõe a rediscutir essas parcelas. Ainda esse ano? Ainda esse ano. O senhor quer dizer, a previsão é para janeiro, mas se a receita melhorar, pode ser pago antes. Exatamente. E retroativo, né? Acho que é importante. O governo não foi questionar na justiça, está se propondo a pagar, mas também dentro das possibilidades do Estado. E é bom reavivar aquilo que o governador disse. A lei diz lá, muito textualmente, eu peguei, inclusive, estou com uma cópia,
condicionado ao cumprimento da lei de responsabilidade O fiscal. aumento é condicionado a essa, Exatamente. ao respeito à lei De LRF. responsabilidade fiscal. Deputado, os telespectadores aqui participando, muitos preocupados com essa questão do acordo, do reajuste salarial, se vai ser cumprido mesmo ou não, e muitos concursados perguntando sobre a possibilidade de serem chamados, ou se não existe essa possibilidade, pelo menos nesse semestre. Quer dizer, o governo está no limite, mas o governo está precisando de mais policiais, né? Tem aí 400 já prontos, né? Até setembro para incorporar a Polícia Militar. O governo está precisando de mais professores, você viu aí as alunas reclamando de falta de professor. Então, o governo tem que trabalhar com todas essas previsões, exatamente porque essas áreas elas não podem deixar de funcionar. Portanto, Mais uma o vez governo não incorporada descarta chamar concursado. O governo está trabalhando em cima, não é, de todos esses elementos para que nós possamos garantir o funcionamento dessas estruturas. Mais uma vez porque... incorporada a folha de pagamento desses concursados, Exatamente, tem que arcar com a exatamente. despesa. Então, por conta da lei de responsabilidade fiscal. Por isso que o governo não tem como conceder os reajustes conforme foram aprovados lá no ano passado. E deputado, aqui, para nós, fica esquisito o governo contratar novos servidores se não está honrando os compromissos com quem já está lá. Exatamente. Primeiro honra com quem está lá, depois contrata novos. Com certeza. Faz a Por isso que aquisição. o governo está, né, meio cauteloso nessa ideia de chamar mais gente. Né? Mais gente. Embora a gente reconheça que, por exemplo, uma escola ela não pode deixar de funcionar. E a segurança, a defasagem é grande, no número de homens, grande. na polícia militar, enfim, mas precisa que haja uma melhora aí das finanças. Tá, então, Amadeu, eu quero só repetir aqui aquilo que eu falava, o seguinte, eu acho que um acordo onde a gente consiga, através do bom senso, encontrar as alternativas necessárias para a gente garantir. O governo não está deixando de pagar. O governo está parcelando e mantendo na proposta a ideia de pagar retroativo. Portanto, no final das contas, ninguém terá prejuízo. Quero agradecê-lo, deputado, pela presença aqui com a gente hoje no Jornal do Piauí. Muito obrigado. Que agradeço.